Pensando nessa perspectiva de que o homem é o centro de todas as coisas, o renascimento cultural e científico, ele traz à tona, enquanto movimento, né, artístico-literário, né, filosófico-político, essa completude de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, é o fim de um pensamento teocêntrico para, né, introdução de um pensamento predominantemente antropocêntrico. Diante disso, Shakespeare diz, de uma forma com muita propriedade, né, dentro das suas maravilhosas peças, né, grande dramaturgo Shakespeare diz, né, o tempo é algo que não volta atrás. Por isso, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Isso é um protagonismo colocado nas mãos do ser humano. Né? Ou seja, não adianta quando ele fala, né? Plante seu jardim e decore sua alma. Essa ação e esse poder está na mão de quem? Né? Do ser humano. O homem que é dotado de todas as capacidades de controlar o seu destino. E esse controle do seu destino, sem dúvida, né, traz a perspectiva dessa aproximação do ser humano dos ideais de perfeição. Seja estética, seja de comportamento, ou de concepção. E aí vocês podem questionar. Quer dizer que o Renascimento vai romper com a fé? Vai romper com a religiosidade? Não é isso. A gente vai ter uma predominância de um pensamento, né, ideológico que é o antropocentrismo. Né? E, obviamente, algumas perseguições que existiam no período, né, trovadoresco da Idade Média com relação às obras, às artes, a literatura. Lembrem-se que a gente inclusive viu o Nome da Rosa, que mostra esse controle do conhecimento, o index, que é a quantidade de obras que eram proibidas, até porque a maioria das pessoas não eram letradas, né? A tradição era mais oral. Então a gente vai ter, com o surgimento das universidades, com o surgimento da imprensa, todos esses fatores que vão influenciar a mudança de um comportamento na literatura e, obviamente, nas outras artes. Fatores poderiam ser esses que determinaram essas modificações, tá? Primeiro, lembrem-se, a expansão marítima, né, que trouxe o renascimento comercial, tá? A influência da civilização bizantina, o surgimento da imprensa, né, com Gutenberg, a retomada dos estudos das civilizações clássicas, da antiguidade clássica vindo à tona aí, tá? Todos esses princípios, né, que eram inclusive impedidos no período do monastério. Né? Lembrem-se novamente, o livro proibido de Aristóteles, que é, né, a comédia como instrumento de busca da verdade, lá, né, escrito por Umberto Eco em O Nome da Rosa, é exatamente uma obra da antiguidade clássica, obra proibida nesse período de teocentrismo. O Renascimento rompe com essas perspectivas, a ciência como um fator de divisor, né, nesse processo. Então vai vir o etnocentrismo, o heliocentrismo e todos esses movimentos científicos vão sem dúvida influenciar, né, todo esse processo artístico, literário, político e social da época. A urbanização como também esse pilar de instrumento em um desses fatores. Né? Se pensarmos nessas transformações revolucionárias, a imprensa, sem dúvida, traz essa coisa da transição, né? Que os livros eram copiados, era um trabalho extremamente artesanal no período medieval. Quando a gente tem a prensa, né, inventada por Gutenberg, e ele traz isso em 1439, nós vamos ter o quê? Uma disseminação, né, da cultura, das obras literárias, dos pensamentos artísticos. E isso é um divisor de águas, sem dúvida. Por isso que os renascentistas que vão marcar todo esse período, né, a gente tem Michelangelo, né, nós vamos ter obras fantásticas como La Pietà, obras que esse movimento do tecido, né, de La Pietà, o olhar dela voltado, né, para esse Cristo humanizado. Então o grande foco não é nem na perspectiva desse Cristo que está no colo, e sim no olhar piedoso dessa Pietà para esse Cristo, nesse olhar humanizado dessa mulher que transcende, altruísta.
essa perfeição nas formas, né, em que grandes renascentistas fizeram, como Rafael Sanzio, como Botticelli. Então, esses renascentistas, né, que fizeram obras fantásticas, como a Capela Sistina, então Da Vinci com seu grande poder criativo, né, e científico, porque ele também foi um cientista. A gente vê a genialidade do homem vindo à tona em suas obras, né? Mona Lisa na perspectiva de perfeição, nesse olhar de Mona Lisa que é misterioso, que é estritamente o quê? Né? Enigmático, o homem no centro, a humanidade no centro, as Madonas, as grandes Madonas sendo retratadas. Olha, que eu seria retratada com certeza, uma grande Madonna, uma senhora, uma, né, deusa das terras férteis da literatura, né? Então, sem dúvida, essas retratações humanas em que o homem está sendo retratado em suas formas, né, estéticas, e isso vai, sem dúvida, marcar todo o processo criativo do Renascimento, e como isso não vai poder marcar a própria literatura, não é? E aí nós vamos ter todo esse pensamento que era medieval, teocêntrico, para o antropocêntrico, em quais elementos? Idade Média, Idade Moderna. Nós vamos ter o quê? O hedonismo, aqui, evidente nesse período que é renascente, né? E o ascetismo, tá? Ou seja, nós vamos ter conflitos ideológicos vindo à tona nesses movimentos que vão ser de transição, esses movimentos humanistas de transição do medieval para o moderno, né? O individualismo, tá? Vindo à tona, e todo o coletivismo e universalismo do medievalismo em segundo plano, né? O racional em detrimento do espiritual. A estética simples, não é? Em detrimento do quê? De uma perfeição estética. Olhem o perfil, que perfeição estética seria um retrato feito dessa divina Ísis, né? Deusa das terras férteis, né? Deusas das terras férteis. Beleza?